Hoje nós vamos falar sobre livros. Eu sou Marcelo Cardoso, seja bem-vindo ao meu canal. Bem, especificamente hoje nós vamos falar sobre dois livros, que são esses dois livros aqui. Os livros do mesmo autor, você pode ver, Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, e depois o segundo livro, que é uma continuação, 12 regras, além da ordem, mais 12 regras para a vida. O livro branco e o livro preto. Na verdade, eu não vou falar especificamente sobre o conteúdo dos livros, mas eu vou falar, na verdade, por que a continuidade de um após o outro. Esse foi o primeiro livro que ele lançou dessa série de dois livros, que é o 12 Regras para a Vida. Aqui nesse livro, o professor, psicanalista, se não me engano, psicólogo, Jordan Peterson, o maior influente intelectual hoje, atualmente, pelo menos em nível de alcance pela internet, muito conhecido, ele trata, como diz o título, de 12 regras para a vida. Por exemplo, ele vai trazer para nós não um simples ajuntamento de autoajuda, mas descrevendo por meio dessas 12 regras práticas que realmente serão úteis para as nossas vidas. Eu já li os dois livros e, de fato, são livros muito úteis. Se você entende que autoajuda é uma determinação ou uma decisão que você tem a partir de uma orientação que vem de fora e que você toma aquilo para si e tem essa atitude, essa autoação, né, que sai de você, é um livro de autoajuda, muito bom. Essa autoajuda é maravilhosa. Agora, se você pensa que autoajuda é aquela coisa de pensamento positivo, a força está em você, a solução está em você, você vai se enganar, vai se embananar. Esse livro não fala sobre esse tipo de autoajuda, mas fala sobre essa orientação de meio que pegar pela mão mesmo, sabe? E levar você a se propor a colocar essas regras em prática em algum momento da sua vida, em algumas situações. Bom, nesse primeiro livro eu vou falar para vocês rapidamente aqui as 12 regras e depois eu vou falar para vocês, lendo um trecho do segundo livro, o porquê desse vídeo, que eu acho que é muito importante a gente entender isso aqui. O livro tem como a primeira regra, chamada assim, regra 1, costas eretas e ombros para trás. Ele está falando sobre postura, sobre posicionamento externo. Obviamente, como você se posiciona com o seu corpo, né, porque o nosso corpo ele fala, ele transmite mensagens, você vai ter sucesso ou insucesso no meio que você vive. Então essa é a primeira regra, tá? Basicamente é isso, ela tem ali aproximadamente 20, 30 páginas cada regra, né? E aí você vai lendo o livro, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Eu posso até fazer depois vídeos sobre cada uma das regras, tanto do primeiro livro quanto do segundo, né? O livro branquinho e o livro pretinho aqui. Mas a proposta desse vídeo aqui não é essa. É só falar, como eu falei para vocês, entender o ponto que fez ele escrever o segundo livro. Enfim, tem a segunda regra, que é cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Seja amigo das pessoas que queiram melhor para você, e aí vai. Não vou citar todas as regras aqui, tá? É muita coisa, mas eu quero só que você entenda que esse livro ele tem muita utilidade mesmo, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui um trechinho que está lá no final do livro, quando ele faz ali um encerramento, e ele faz um compilado final, né, de resumo de práticas que você pode colocar na sua vida a partir dessas 12 regras. Olha só, por exemplo, aqui uma frase muito interessante que se encaixa bastante com o contexto geral da ética cristã. Se você é cristão como eu, né, ou mesmo que você não seja, você vive num ambiente, no próprio país que você vive, o Brasil, que é muito influenciado pelas práticas cristãs. Sendo você cristão ou não, não é uma questão de religião, é uma questão de influência, é uma questão de estrutura da própria realidade, da própria sociedade.
Olha aqui essa frase rapidinha, por exemplo, para você ter uma ideia bem remota do que é esse livro. Nossas famílias podem ser a sala de estar com a lareira aconchegante, acolhedora e calorosa enquanto as tempestades do inverno assolam lá fora. Está falando sobre o valor da família. Sua família é o seu aconchego, é o seu refúgio. Não é a sua única, não é o seu único local que você deve apenas olhar para a sua família. Não é isso que ele está falando. Mas ele está corroborando a ideia cristã de que a família é muito importante e é a partir dela que a sociedade se estrutura. Tá? Esse é o primeiro livro. É bem básico para você entender mais ou menos sobre o que se fala. Esse primeiro livro tem como título 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Aqui, ó, dá para você ver aqui agora, ó, mais próximo da tela. Um antídoto para o caos. O segundo livro, você vê que esse primeiro livro é branco. O segundo livro ele é preto e tem aqui, além da ordem, mais 12 regras para a vida. Então esse livro fala sobre a ordem, que é um antídoto para o caos. E esse outro livro aqui não vai falar sobre caos, mas vai falar da importância do caos na vida de quem quer ter ordem. Calma que você já vai entender. Ele vai falar aqui, em determinada parte desse livro, o porquê ele escreveu esse livro além da ordem. Se ele fez o primeiro livro já, por que ele escreveu um segundo? E aqui, como a mesma sequência do primeiro livro, você também vai ter aqui 12 regras, tá? Essas aqui são as 5 primeiras, depois tem mais 7 aqui, né? Até a regra 12, tá? Aí você tem aqui, não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente, não esconda na névoa o que é indesejável, não faça o que você odeia, não abandone a ideologia e talvez a mais importante seja essa final, seja grato apesar do sofrimento. Mais uma vez, não vou entrar nas regras aqui também desse livro, se você quiser eu posso fazer um vídeo depois sobre cada uma dessas regras. Como eu falei para você, eu já li os 2 livros. Mas o que eu quero falar é sobre exatamente isso que eu vou falar agora. O porquê ele escreveu esse segundo livro, e é isso que eu quero que você guarde aqui. Essa é a parte mais importante desse vídeo, a partir agora desse minuto. Aí eu vou ler um trecho para você desse livro, que é o segundo, que é o livro aí vamos dizer assim, é o livro negro, né, o livro preto, que ele vai falar sobre a importância da presença do caos, da bagunça, da tristeza, do sofrimento na nossa vida. Aí você vai entender o que eu quero dizer com esse vídeo. Por que além da ordem, diz ele aqui? De certa maneira, é simples. A ordem é o território explorado. Estamos na ordem quando as ações que consideramos adequadas produzem os resultados que desejamos, tá? Esse é o ambiente da ordem. Tudo organizado, tudo ordenado, tudo previsível, de certa forma. Aí ele continua. Avaliamos positivamente esses resultados, pois, em primeiro lugar, eles indicam que nos aproximamos do que desejamos e, em segundo, que nossa teoria sobre como o mundo funciona permanece aceitavelmente correta. Ainda assim, todos os estados de ordem, não importa quão seguros e confortáveis, têm as suas falhas. Você já vai começar a entender por que eu fiz esse vídeo. Nosso conhecimento de como agir no mundo permanece eternamente incompleto. Opa, então dentro da ordem, apesar de você querer a ordem, buscar a ordem, conseguir a ordem de certa forma, sempre o nosso conhecimento dentro desse mundo onde nós estamos em ordem, ele vai ser incompleto. E em parte por causa de nossa profunda ignorância do vasto desconhecido. Em parte por causa da nossa cegueira deliberada. E em parte porque o mundo continua, em sua maneira entrópica, a se transformar de forma inesperada. Além do mais, a ordem que nos empenhamos para impor ao mundo pode enrijecer. Presta atenção, a ordem que a gente tenta impor ao mundo, ela pode enrijecer, ficar dura, ok? Firme, estática, como consequência de tentativas irrefletidas de desconsiderar tudo que é desconhecido. Então, quando você está num ambiente de ordem,
tudo organizado, tudo previsível, tudo sob controle, você tem a tendência de enrijecer, de endurecer, de ficar estático. Isso não é bom. É por isso que ele trouxe esse segundo livro. Por que isso não é bom? Porque esse controle, ele é irreal. Ele não é condizente com a realidade. Perceba, não é para você abandonar o controle e mergulhar no caos. A proposta do Jordan Peterson não é essa, mas ele está trazendo para a gente a realidade de que dentro de um ambiente onde o objetivo é buscar a ordem, nós ainda estaremos incompletos e a nossa tendência é achar que estamos completos. Não, já sei de tudo, já conheci, entendi que esse é o caminho, vou por esse caminho até o fim. Perceba, o caminho ele tem nuances, ok? Às vezes você vai ter que fazer curvas, às vezes você vai ter que dar uma parada, às vezes você vai ter que recuar, porque não dá para ir por ali. Percebe? Esse trajeto de amadurecimento na nossa vida precisa estar bem consciente, bem alerta na nossa mente, porque senão a gente vai endurecer as nossas relações e isso vai trazer dor, ok? Dores que podem ser evitadas. Bom, temos aqui a sequência desse parágrafo. Quando essas tentativas vão longe demais, olha aí, quando essas tentativas de manter as coisas organizadas vão longe demais, porque a gente desprezou aquilo que é desconhecido e preferiu passar por cima daquele caminho ao invés de explorá-lo, ok? O que acontece? O totalitarismo é uma ameaça, movido pelo desejo de exercer pleno controle, onde ele é impossível, mesmo em teoria. Então perceba, você que tem filhos, você deve saber o que eu estou falando. A gente faz de tudo para que os nossos filhos não se machuquem, não cometam uma coisa errada, alguma coisa que vai fazer mal para eles, né? Pular no sofá de maneira inadvertida, andar ali na beira do caminho do precipício, andar com bicicleta sem freio, né? A gente faz de tudo para que eles não se machuquem, mas é impossível nós prevermos todos os atos que podem causar prejuízos para eles e controlar. Se a gente pensa que isso é possível, estamos sendo totalitários, ok? Percebe o problema da ordem? No sentido de você se fechar para o que é desconhecido, se fechar para ir mais além, você acaba enrijecendo os processos e esses processos eles criam ações totalitárias. E o totalitarismo ele faz o quê? Ele aprisiona, ao invés de dar a liberdade de seguir esse caminho de amadurecimento e crescimento. É esse o ponto que me fez fazer esse vídeo. Eu vou continuar a leitura para isso ficar mais claro ainda. Então a gente parou aqui nesse ponto. Isso significa arriscar uma perigosa restrição a todas as mudanças psicológicas e sociais necessárias para nos mantermos adaptados a um mundo em constante mudança. Está percebendo o que eu acabei de falar? Quando a gente vai enrijecendo os processos, a gente vai se fechando para o amadurecimento dentro desse mundo que está em mudança, ok? Então por isso que é importante você entender que na vida do homem, da mulher, da criança, do adolescente, do empreendedor, do professor, do pastor, do padre, do trabalhador, do técnico de TI, do motorista, é necessário um pouco de caos. Então, por isso que tem essa ideia aqui, né, daquele símbolo chinês, né, se eu não me engano, Yang e Ming, Yang e Ying, né, se não me engano. Ele até fala aqui o nome desse negócio, desse troço aqui no livro. É aquela ideia de que em toda ordem precisa ter um pouco de caos, em todo caos aquele pouco de ordem, né? Então é aquela imagem, né, que eu vou ver se eu coloco aqui para vocês esse símbolo do Yang e Ying aqui, que é aquela bolinha preta e branca, a parte branca tem uma pintinha preta e a parte preta tem uma bolinha branca, né? Então, é aquela coisa do conjunto da ordem e do caos. Ordem e caos para que haja amadurecimento e crescimento. E assim, continua a leitura, acabamos inescapavelmente confrontados pela necessidade de nos mover além da ordem, na direção oposta, que é o caos. É isso que eu acabei de falar para vocês. E ele explica para a gente o que é o caos. Se a ordem acontece quando o que queremos se torna conhecido,
quando agimos de acordo com a nossa sabedoria arduamente conquistada, o caos se dá quando algo inesperado ou para o qual permanecemos cegos emerge do potencial que nos rodeia. Então você entendeu bem, eu acredito, até aqui. Porque eu falei sobre esses dois livros, né? Olha lá, o livro preto e o livro branco, o Yang e o Ying, tá bom? Aqui até eu achei legal essa sacada que o Jordan Peterson teve para fazer esses livros, as cores. Todo amadurecimento ele vai ter necessariamente que passar pelo caos. Então, o que eu quero trazer para você, até como uma mensagem que a gente extrai também da Bíblia, né? Porque, como você sabe, eu também estudo teologia e dou aulas e sou formado em teologia e eu trabalho muito com essa ideia de trazer da Bíblia princípios para a nossa vida prática ainda hoje, em pleno ano de 2025, século 21. Ela não está envelhecida, ela não ficou para trás, ela não caducou, ok? Perceba, Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa primeira parte é importante. No mundo tereis aflições, ou seja, Jesus deixou os seus discípulos no mundo, foi aos céus e voltará um dia. Enquanto ele está para esse retorno, para retornar, ele fala para os seus discípulos: olha, vocês vão ter aflições, vocês terão sofrimentos, vocês terão caos. Mas ele não fala isso porque ele está testando os discípulos para ver até onde eles conseguem aguentar. Ele está fazendo isso porque é necessário que os discípulos passem por isso, para que eles amadureçam. É necessário passar por aflições, passar pelo caos. Então, como uma mensagem direta para você aqui, a partir dessa constatação do motivo do Jordan Peterson ter escrito o segundo livro, não fuja das situações difíceis. Não fuja do desconhecido, não tenha medo do desconhecido. Porque é ali, é dando aquele passo naquele território desconhecido que você vai desbravar novos caminhos e, com isso, adquirir conhecimento, adquirir amadurecimento, adquirir experiência e trazer isso que você conquistou para as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. No meu caso, a minha família, mas também amigos, pessoas com quem eu converso e de alguma maneira posso influenciar. Então, se eu me fecho para o desconhecido, nesse sentido, tá? De buscar algo novo, eu fecho também a possibilidade de todo mundo que está sob a minha influência também de crescer. Percebe que essa fuga do desconhecido, ela é um prejuízo que não é só meu, mas também dos outros que estão comigo. E se eu passo essa barreira, eu beneficio todos eles que estão comigo. Percebe? Você não precisa fugir do sofrimento. E também, outro detalhe importante, não é para você buscar o seu sofrimento de maneira voluntária, tá? Vou me atirar em frente do caminhão que está passando pela rua, vou xingar o chefe para ele me mandar embora, vou parar de trabalhar, enfim, não vou mais cuidar da minha vida, vou comer só lanche do McDonald's. Não é isso, não é isso. Toma cuidado com essa maluquice, né, que é querer buscar o sofrimento. Saiba, enquanto você caminha pelo seu caminho de amadurecimento, pelo caminho da sua vida, pelo caminho de crescimento, desenvolvimento, o caos vai aparecer, não se preocupe. Não se preocupe, ele vai aparecer sem que você programe. Agora, a sua postura para com o caos, para com a aflição, é que vai fazer você passar desse ambiente controlado e rígido para um ambiente flexível, maduro e mais forte. Quando você percebe que existe uma situação difícil, vai te causar medo, é natural, mas que o medo não vai te pautar. O medo vai só ser um alerta para falar: opa, hora de dar um passo, hora de avançar. E aí você olha para o medo e encara ele mesmo assim, baseado na bagagem que você já adquiriu no ambiente de ordem. Ok? Então, esse foi o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo, trazendo para vocês aqui a importância, o motivo da transição, né? Por que o Jordan Peterson escreveu esse livro depois desse aqui? Para nos falar a respeito da importância e da necessidade e da inevitabilidade do caos.
Se você abrir mão do caos, você não vai amadurecer e você não vai sair do lugar. E você vai prejudicar todas aquelas pessoas que estão sob a tua tutela. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui seu comentário. Eu queria saber o que você achou. Se você ficou até o final do vídeo, eu queria muito ouvir a sua opinião. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Compartilha com alguém que você acha que isso pode ser útil. Um grande abraço para você. Segue aqui a gente nas redes sociais. Tem links aqui embaixo também, outros conteúdos que eu posso oferecer para você, tá? E agradeço pela sua visualização. Um forte abraço e busque sempre as coisas do alto.